Eu sempre cresci em um ambiente católico e acreditava que a gente precisava viver dentro de uma estrutura bem definida de fé, ou seja, naquelas doutrinas. E eu me perguntava por que fechar os olhos para outras espiritualidades, outras sabedorias de outros seres, de outras culturas, de outras experiências completamente diferentes das minhas. Oi, oi! Eu me chamo Maria Fernanda, falo sobre autoconhecimento e espiritualidade aqui no YouTube. Também sou terapeuta espiritual e se você gostar desses temas, já se inscreve aqui no canal. Na verdade, eu sempre fui uma buscadora de outras perspectivas e a ideia de me restringir a apenas uma religião, a apenas uma ideia de ser, de pensar, nunca fez sentido para mim. Eu sempre quis explorar outras perspectivas, outras formas de pensar e de viver. E foi assim que minha jornada espiritual começou. Hoje eu quero compartilhar com vocês um pouquinho de cada religião que eu conheci, que eu estudei, que eu me interessei. E eu espero que isso contribua com a sua jornada também. Eu cresci imersa em um sistema de crenças que sempre me falava o que eu precisava fazer, o que era o certo e o que era errado. Afinal, eu cresci em uma família católica, em escola católica, amigos católicos, e todo mundo sempre tinha um roteiro, todo mundo parecia que sabia o que estava fazendo. Mas para mim, não bastava entender. Eu queria sentir que fazia sentido para mim. Não bastava, me falaram que era isso que era o certo, eu queria que fizesse sentido. O tema espiritualidade começou a entrar na minha vida quando eu comecei a me questionar por que eu tenho que acreditar em algo que me disseram que é assim. Por que eu não posso explorar outros caminhos e entender o que faz sentido para minha jornada e para minha pessoa? Não significa que faz sentido para mim, vai fazer sentido para você, é muito difícil. A gente vai concordar em tudo, em todos os assuntos da vida. É muito difícil que a gente encontre alguém assim. Eu acho que na real é impossível. Cada um tem sua experiência, sua forma de viver. Quando eu questionava isso na minha escola, não era muito bem aceito, muito bem recebido. Então eu comecei a me questionar, cara, por que eu tenho que acreditar nisso então, já que não podem me responder as perguntas do meu coração. Então eu comecei a me afastar na minha adolescência ali, eu comecei a me afastar da espiritualidade, da religião, do catolicismo, e comecei a entrar num caminho bem sombrio assim na minha vida, sabe? Mas aí eu comecei a entender de que existiam outras visões de religião e outras visões de que eu poderia me conectar com Deus. Porque eu sempre tive o intuito de me conectar com Deus e Deus sempre me atraiu. A ideia de Deus, de ter algo maior que criou tudo e que sabe de tudo, isso sempre foi muito mágico para mim. Eu amo esse lado místico das coisas. Mas justamente por ser por me passarem uma ideia de que Deus estava ali me punindo, que Deus estava olhando para mim, vendo tudo que eu estava fazendo e me castigando, e que eu ia chegar lá na frente e ele ia falar, você vai para o céu ou você vai para o inferno, não me brilhava os olhos e eu não era como se fosse assim, eu não entendia, não fazia sentido para mim. Era tão contraditório as mensagens de que Deus ama todos, de que Deus é amor incondicional e que eu não posso amar o meu amigo que escolheu ter uma sexualidade diferente daquela que é o convencional para a sociedade. Eu comecei a explorar diferentes tradições espirituais. Cada uma delas tem a sua história, tem os seus rituais, tem a sua cultura, tem as suas músicas, tem a sua oração. E isso foi me fascinando muito, porque era como se eu estivesse descobrindo universos completamente diferentes. Eu não neguei a lente do catolicismo, né? Porque eu acho que o catolicismo me ensinou muito, e lá na frente eu vou falar para vocês o que cada religião me ensinou, mas eu já não me bastava, então eu precisava encontrar outras coisas. E foi muito interessante porque em cada religião que eu fui me abrindo para conhecer, eu encontrei partes de mim que eu tinha esquecido, ou que eu eu queria respostas, eu encontrei respostas em vários lugares. Isso que foi expandindo cada vez mais a minha mente, porque eu não me prendia a apenas uma religião, de que isso é o certo, não. Eu ia para as religiões, ia conhecer e eu entendia o que aquilo fazia sentido para mim, se não fazia sentido, se não fizesse eu descartava, se fizesse eu guardava para mim, levava para casa, para como reflexão, para minha vida. E assim foi em todas as religiões que eu me imersei, né? Então, para vocês entenderem um pouquinho mais, as religiões que eu conheci, algumas delas. A Umbanda, que eu conheci aqui na Austrália, e que eu realmente sou apaixonada pela Umbanda, muito apaixonada. Eu também frequento toda semana o Centro Espírita aqui, e lá atrás foi a primeira religião que eu conheci depois do catolicismo, que foi o Centro Espírita, que era perto da minha casa.
E para mim o centro espírita foi assim um divisor de águas, porque começou a fazer muita coisa sentido para mim. Eu fui uma criança muito média, então eu via espíritos, eu tinha contato com esse mundo espiritual, eu conversava com alguém, eu sentia a energia da pessoa, eu captava a energia da pessoa, mesmo sem ela me falar como ela estava. Eu sabia o que estava acontecendo no ambiente antes de chegar. Então eu sempre tive esse lado muito sensitivo que para a Igreja Católica não era algo que a gente se falava e que era considerado algo do, né, já sabemos. Então, eu entrava em muito conflito interno comigo, tipo, meu Deus, o que é que tem de errado comigo, né? E no espiritismo foi que eu entendi que não tem nada de errado, isso faz parte da nossa jornada. Nossa jornada, ela também é espiritual, e a gente também tem esse contato com os seres espirituais, mesmo que a gente não veja. E tem pessoas que têm mais sensibilidade para isso e outras não. E foi lá que eu entendi que não tem nada de errado comigo, mas que eu poderia sim desenvolver a minha mediunidade para utilizar aquilo a meu favor, porque nessa época eu estava tendo muitos problemas em ver energias bem negativas assim da minha vida, e eu não sabia o que fazer, porque eu não me entendia em ir para uma igreja me confessar. Eu já tinha feito, na verdade, mas não resolveu nada, não entendi nada, não fez nada. Eu queria entender por que estava acontecendo comigo, o que era isso, e foi no espiritismo que eu descobri, que eu comecei a estudar o livro dos médiuns de Allan Kardec e entender o que é que estava acontecendo, que nós somos, né? E entender que a gente não é um humano vivendo aqui à toa jogados. Não, a gente é espírito vivendo uma experiência humana. E o espiritismo ensina, ajuda a gente a entender essa jornada aqui na Terra, essa jornada espiritual de uma forma muito mais leve. E foi realmente muito mágico para mim entrar nesse mundo, eu me sentir acolhida, eu me sentir realmente pertencente ali dentro. E foi muito bem recebida nas religiões, todas as religiões que eu adentrei, fui muito bem recebida. E eu realmente gostei muito de conhecer cada uma delas. E, enfim, eu comecei a frequentar por muitos anos o espiritismo, eu comecei a também conhecer o lado holístico da espiritualidade, que hoje em dia a gente fala como se fosse algo separado, né? Sendo que a espiritualidade ela é esse conjunto todo de ideias, de dogmas, de crenças, de formas de pensar, né? O que você decidir, o que você quiser acreditar, mas sempre foi algo para mim. Eu nunca quis entrar em uma religião. Eu nunca quis dizer, eu nunca falei, eu sou espírita, eu sou umbandista, eu sou católica, eu sou budista. Eu sempre gostei de frequentar. Então, para mim era um estudo, era como se eu estivesse indo para estudar, para me conhecer, para me ajudar na minha própria evolução espiritual. Afinal, a gente está aqui para isso. Nós estamos aqui para evoluir espiritualmente, evoluir como seres humanos e nos tornarmos seres humanos o cada mais próximo possível de Jesus, né? Que é a maior representação de amor de Deus que pisou aqui na Terra. E é um passo de cada vez, é o passo de tartaruga, né? Não, porque a gente é humano, minha gente, não tem como. E meu primeiro contato, né, com a religião foi na Igreja Católica. E lá eu aprendi a importância de ir para a casa de Jesus, de ir para a casa do Deus, né? Que é ter esse templo mesmo, ter esse lugar físico, onde a gente vai, a gente se conecta, a gente ora. E sempre fez muito sentido para mim e foi muito transformador quando eu entendi o poder disso, o poder de encontrar um espaço dentro de mim, que não necessariamente era na igreja, mas um espaço dentro de mim de oração. E para mim, a Igreja Católica sempre trouxe muito essa oração, essa adoração a Jesus, a Deus, e me trouxe um senso de conexão muito profundo com o divino, né? Com algo que me trazia sentido para a vida e que me trazia um conforto diante dos desafios da vida, né? Então eu sou muito grata à minha família, à minha avó que me obrigava a rezar à noite. Esse contato, né, essa oração que eu aprendi e essa forma de adorar a Deus através da oração sempre me trouxe uma sensação de profunda paz dentro de mim e me contribuiu muito em diversas áreas da minha vida. Isso foi até os meus 15 anos, eu diria. E depois que eu saí dessa escola católica, eu comecei a frequentar o centro espírita, né? Então aí que comecei essa parte do centro espírita, como eu já expliquei para vocês. E no espiritismo foi que eu compreendi que a reencarnação ela era uma realidade, né? Eu sempre me questionava assim, cara, será? Porque eu cresci com assim, um sentimento assim de que eu não era daqui e uma saudade muito grande de um lugar que eu não sei onde é. Desde muito nova, assim, eu não sabia de onde vinha isso e a igreja não me respondia essas questões.
E quando eu perguntava, não era muito bem recebida, não. Então, eu ficava na minha calada, achando que eu estava maluca. Mas no Espiritismo eu entendi que a reencarnação era sim uma realidade, que os espíritos não eram só histórias, lendas, né? E coisas da minha cabeça, que era sim real. E que foi quando eu entendi que fazia parte de algo maior, né? Essa sensação de não ser daqui. Era realmente um chamado de vida, era um chamado de Deus, de que, olha, você não precisa se encaixar, né? Tentar se pertencer a algo, tentar se bloquear de ser quem você é para encaixar em uma religião. Você pode ser tudo, porque você não é daqui. Ninguém é daqui, você não é daqui. E eu sei que hoje a gente, não só hoje, né, mas durante toda a nossa história da humanidade, fomos ensinados a se rotular. Então, eu vou para a igreja católica e eu sou católica. Então, eu vou para a Umbanda, eu sou apenas umbandista. Isso nunca fez sentido para mim. Eu acho que a gente pode aprender com todas as religiões, todas as culturas, né? E esse senso de pertencimento que o Espiritismo me deu foi fundamental para eu me apaixonar cada vez mais pela jornada espiritual e se tornar o meu propósito hoje, né? Que é ajudar as pessoas a encontrarem um sentido de vida. Quando eu estava lá no Brasil, para quem não sabe, hoje eu moro aqui na Austrália, eu frequentava o centro espírita e olha que história interessante. Um dia eu precisava fazer um exame para o meu visto, para aplicar o visto e tal. E eu não tinha, e lá no Recife, de onde eu sou, não tinha vaga, né, desse exame, só tinha vaga para daqui a um mês. Eu precisava desse exame para logo, porque eu precisava aplicar o visto. Só tinha em Salvador. Então eu precisei fazer um bate e volta no mesmo dia para fazer esse exame. Quando eu estava lá no aeroporto, esperando para voltar para Recife, uma moça me parou e ela fez, olha, eu não sei o porquê, mas eu senti de lhe dar isso. E aí ela me deu a minha conta de Oxum. Eu queria muito mostrar pra vocês, porque tem tudo aqui, minha gente. Eu tenho um monte de terço, entendeu? De coisa, de proteção, de tudo você imaginar, minha gente. E ela me deu, opa, se aganchou aqui. Ela me deu a minha conta de Oxum. Eu não sabia no momento o que era, mas ela me explicou ali muito por cima, mas eu fiquei sem entender e deixei ali anotado o nome, Conta de Oxum, Umbanda, para eu pesquisar. Eu agradeci muito, fiquei muito feliz, afinal eu estava indo para outro país, compartilhei com ela que eu estava num momento assim de bastante mudanças na minha vida e que era muito válido e muito precioso para mim receber essa guia de proteção, né, de essa forma ali de me proteger também. E então eu comecei a me interessar pelo assunto, comecei a pesquisar, já coloquei em mim, fiz a limpeza que ela me falou, que era para eu fazer uma limpeza, um ritual ali na conta. E cheguei na Austrália, depois de um mês, mais ou menos, se passaram algumas semanas, eu me encontrei com alguém na rua, uma menina na rua, brasileira também, e ela falou, olha, eu frequento a Umbanda aqui, você quer ir? E na hora eu fiquei, nossa, sim, quero muito, porque, né, eu, afinal, tinha acabado de conhecer a religião e estava super interessada em conhecer a Umbanda também. E foi muito louco, porque nesse dia que eu fui, o primeiro dia que eu fui, era uma gira de Oxum, que era justamente a orixá da minha guia que ela tinha me dado. E para mim foi tipo, meu Deus, foi ali uma nova paixão, foi como se eu tivesse descoberto um mundo novo novamente. E eu me apaixonei, então, desde que eu tô aqui na Austrália, eu frequento semanalmente, quando tem eu tô indo. Na real, é quinzenal que eles fazem aqui. E aí, semanalmente, eu vou para o centro espírita também. Então, eu frequento as duas religiões, as duas, enfim, o que você quer chamar. Porque eu não considero religiões, eu considero sabedorias, culturas, e cada um vem de um lugar, né? O espiritismo, ele tem essa ligação mais europeia, mais francesa, de Allan Kardec. A Umbanda tem uma linhagem africana. E eu morei na África quando eu era novinha, quando eu tinha os meus 8 aos 12 anos, eu morei em Angola. Então, a cultura africana fez parte da minha história e eu sou completamente apaixonada, né? Então, foi muito incrível como a Umbanda entrou na minha vida e transformou ainda mais aquilo que eu já gostava e trazendo mais sentido e mais confirmação daquilo que eu acreditava, né? De que eu não precisava pertencer a apenas uma religião. Eu poderia frequentar todas, eu poderia tomar da sabedoria, do conhecimento de todas elas e acrescentar para a minha vida, compartilhar para as pessoas também tudo que eu aprendi, né?
A Umbanda me mostrou que a gente pode viver uma espiritualidade profunda enquanto a gente cuida da nossa na materialidade. Enquanto no católico, né, eu aprendi que a gente precisava negar a matéria, negar os desejos materiais, a Umbanda me ensinou que não tem nada de errado em a gente viver os desejos materiais. A gente precisa aprender a viver com consciência, com sabedoria, né, e aprender a se desenvolver, né, eles convidam a gente a ser bons para a gente e para o próximo, independente de como seja. E que o espírito ele pode se expressar através da dança, através da alegria, da festividade, da bebida, né? Então, isso para mim sempre foi muito rico, esse não julgamento, essa não necessidade de se encaixar em um padrão para pertencer. E a Umbanda me trouxe uma nova visão do que é o amor, né? Do que é a espiritualidade. Eu cresci, como eu já falei para vocês, num lar católico, na parte do meu pai, mas na parte da minha mãe, ela sempre falou: a minha religião é o amor. E isso sempre soou muito leve para mim. Enquanto eu sentia que eu precisava, do outro lado, estar frequentando o domingo, a igreja, para Jesus me aceitar no céu, eu, por outro lado, entendia que eu só precisava ser eu para ser amada por Jesus, né? E por Deus. E isso traz uma leveza muito grande. Então, eu decidi compartilhar aqui com vocês essa minha jornada espiritual de religião e conhecendo os caminhos, que também teve o budismo, né? E o hinduísmo. Eu fui para a Indonésia e conheci muito assim das religiões deles, que é o hinduísmo, e também tem a parte muçulmana, mas a área que eu fui era mais o hinduísmo e é maravilhoso, assim, eles têm aquela coisa do karma, né, que é do karma e do dharma, ou seja, a energia de dar e receber, que também é falada no espiritismo. Então é como se eu percebo que em todas as religiões tem várias partes que elas falam a mesma coisa, mas em linguagens diferentes, né? Enquanto no catolicismo fala de diabo, de energia negativa, de diabo, né, mesmo, na Umbanda fala de obsessor, no Espiritismo fala de obsessor. Então, é como se em todas elas existisse a mesma mensagem em diferentes linguagens, né? E faz muito sentido, afinal, cada um vem de uma parte do mundo. E é por isso que eu amo viajar, é por isso que eu amo explorar as religiões e me liberar cada vez mais dos preconceitos, sabe? A gente pode ser tão abundante, rico e próspero quando a gente se abre para conhecer as outras culturas, as outras formas de pensar da pessoa e se abrir mesmo para entender por que que você pensa assim, né? E é muito rico, a gente aprende muito. Então, o que eu aprendi com isso tudo, né? Que não existe uma verdade única e absoluta, que cada religião, cada prática espiritual é uma lente que nos ensina a ver o mundo através de uma forma espiritual mesmo, né? Tirar um pouco a gente da matéria, trazer a gente para para nosso coração, para o amor de Deus. E que não existe certo e errado, que a gente pode pegar aquilo que faz sentido para a gente. Enquanto Deus, né, o verdadeiro Deus, ele é o amor, ele é o acolhimento, ele é o perdão, ele é aceitar quem a gente é, né? Eu espero muito que se você em algum momento da sua vida tiver um preconceito com a religião, como existe muito preconceito com as religiões de matriz africana, que você se libere desse preconceito e se abra para conhecer. Vá para algum lugar de confiança, pesquise dentre as suas pessoas se tem alguém que conhece um espaço legal para você conhecer, porque eu tenho certeza que você vai se surpreender. Eu tenho certeza que quando você entender de que não existe uma verdade, mas existem várias verdades através de várias lentes, você vai sentir o enriquecimento de Deus na tua vida. Não se prenda a apenas uma coisa, realmente se abra, afinal somos 8 bilhões de seres humanos. Quanto nós temos para aprender, né, com cada um de nós, com cada mente. E, enfim, se permita explorar o mundo, abrir outras portas e descobrir que o que faz sentido para você, o que é que te traz paz, né? O que é que você gostaria de experienciar e ao invés de se rotular em uma única etiqueta, sabe? Busca o que faz sentido para você. E eu acho que a gente só encontra o que a gente faz sentido pra gente quando a gente
procura, né? Quando a gente vai atrás de várias visões de mundo. E, gente, é isso. E deixa eu mostrar pra vocês, pra finalizar, eu ganhei um japamala também, da minha tia. Eu pratico o Ho Oponopono com ele, né? Que é uma... Não é uma religião, mas é uma prática espiritual havaiana. Eu acho que é havaiana, minha gente. Se eu falar besteira, ixi, Maria. Mas eu vou deixar aqui pra vocês, se não for corretinho. E também é do hinduísmo, né? Eles usam bastante para fazer orações. São 108 contas. E também tem, óbvio, o meu terço, né? Que, enfim, é da Igreja Católica. O meu da Umbanda. E, enfim, minha gente, dentre essas experiências, dentro desse tempo, eu tive muitas experiências espirituais, muitos aprendizados. E se vocês quiserem saber um pouquinho mais dessa minha jornada, deixa aqui nos seus comentários, deixa aqui nos comentários tuas curiosidades, o que tu gostaria de saber, que eu vou ficar muito feliz em compartilhar com vocês tudo isso, tá certo? Um beijo. Fiquem com Deus, com muito amor incondicional e abertura para conhecer o mundo, a jornada e várias formas de viver que existem por aí. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.